Bom dia, queridos. Vamos ficar em pé? Que coisa bonita ver você hoje de manhã aqui. Estamos chegando em dezembro, hoje é nosso último domingo de novembro. O ano de 2009 está indo embora, é ou não é verdade? O ano de 2010 nos espera. E junto com ele, muitas coisas podem acontecer na nossa vida. Boas, ruins. E a gente sempre tem aquele sentimento, no final do ano, no início de outro, puxa, de grande expectativa. O que será que o Senhor tem preparado para mim no ano de 2010? Mas sabe, querido, eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus. A Bíblia diz que independente do que você vai viver ou do que você tem vivido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem pode passar na mente do ser humano as grandes coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Grandes coisas o Senhor tem preparado para você. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: Deus tem grandes coisas para você. Hoje e sempre. Porque Ele é grande. E Ele nos ama. E Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Vamos fazer isso junto com os anjos, dizendo que Ele é grande. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, fazendo o quê? Louvando para sempre, por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Eu quero ouvir os homens primeiro. Das alturas do céu, das alturas do céu, do profundo do mar, do profundo do mar, dos limites da terra, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, com todo o coração, todo povo e nação, todo povo e nação, todos num só clamor, a uma só voz, louvando o Senhor por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Por toda a eternidade, por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és tão grande. E a tua glória é vista em toda a terra. Porque os céus e a terra manifestam a tua glória. Manifestam quão grande és tu. Não há outro Deus além de ti. E nessa manhã nós te rendemos toda ação de graças, porque só tu és digno.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra aos vastos, fico a pensar em tua perfeição. Então erga a voz e diga a Ele: então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando eu medito, que amor é esse que ofereceu Teu Filho sob o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida Te ofertar. Então grandioso és Tu, grandioso és Tu. Minha alma canta a Ti, Senhor. Nós vamos ouvir agora só as vozes e o órgão. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és Tu, meu Deus, eu vou cantar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Aleluia, Jesus. Você pode se assentar, querido.
Olá, igreja, olá, visitante, seja muito bem-vindo aqui ao nosso culto, à nossa casa. Este é o Acontece na PIB, o momento aqui do nosso culto, onde você fica informado, fica ligado de tudo que está acontecendo na nossa igreja. E o primeiro recado é para você lembrar do Café Colonial dos Amigos em Cristo, que acontece dia 12 de dezembro. Mas atenção, hein? Os ingressos só estarão disponíveis até o dia 30 de novembro. Quero te convidar para um programa bem diferente, mas com certeza muito especial para você e sua família. É o Projeto 8:30. Esse projeto nós contaremos com a Big Band Latin Jazz de Curitiba. Eles vão estar tocando ritmos latinos, jazz, muita música diferente para juntos compartilharmos. E será no dia 5 de dezembro, às 20h30, aqui na Capela da PIB. O ingresso é 1 quilo de alimento que nós estaremos ajudando a nossa cesta de Natal do final do ano. Conto com você nesse dia e vem aqui junto com a sua família, será um tempo muito especial. Quero apresentar para você um novo projeto do Ministério de Adoração da Igreja. É a nossa Orquestra Juvenil Cristã. Para esse projeto, nós estaremos trabalhando com a idade de 9 até 16 anos, justamente na formação musical. Mas o meu sonho não para por aí, é que essa orquestra ela possa ter também uma repercussão aqui cultural dentro da nossa cidade. Para você ter mais informações, é só procurar o nosso stand e ali você vai ter um folder com todas as instruções para participar desse projeto com a gente. Inscreva-se, inscreva o seu filho, inscreva o seu adolescente e com certeza nós faremos juntos uma área musical ainda mais estruturada como igreja. Bate o sino, pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Será que você pode dar uma licencinha que eu tenho que varrer tudo isso aqui ainda? Já vai começar um brilho no ar, que festa tão linda você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, o Natal, aleluia. Estamos terminando o Acontece, lembrando dos aniversariantes, é claro, e você vê também as fotos do culto especial dos adolescentes que aconteceu na sexta passada. Que Deus abençoe você e até o próximo domingo. In open fields of wildflowers, she breaks the air and flies away. The daisies and the roses, in no simple language, someday she'll understand the meaning of it all. He's more than the laughter or the stars in the heaven, as close as a heartbeat or a song on her lips. Maravilha, você já está recebendo aí nosso convite do Nataleluia. Nós temos o stand do Nataleluia ali pronto e você pode pegar todo o material de divulgação. Nessa manhã eu gostaria de conhecer os nossos visitantes, aqueles que nos visitam pela primeira vez. Fique em pé, aí onde você está. Eu quero lhe ver. Que prazer, temos um casal aqui à esquerda.
Nossa, gente, bastante gente. Vai chegando dezembro, a gente vai começando a receber os visitantes. Pode ficar em pé, você vai receber um abraço de alguém da igreja aí do lado. Que maravilha! E quando acabar o culto, eu gostaria que você se dirigisse até ali, aquele stand, onde tem um ponto de interrogação, ali no fundo da igreja. E ali você vai receber um presente especial da nossa igreja, que o Ministério de Integração preparou para você, ali no fundo. Vamos orar, Carmen? Vamos orar, né? E eu gostaria só de ler um versículo que diz de Mateus, quando os reis foram visitar Jesus. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mira. E eu fico às vezes pensando na questão do nos prostrar, orar, né? E lembrei a semana muito, né, duas situações. Os 3 amigos de Daniel, por não terem se prostrados, foram para fornalha. Daniel se prostrou e foi para a cova dos leões. Aí a pergunta é: a quem nós nos prostramos, né? Os reis magos se prostraram diante de Jesus e voltaram por um outro caminho, não o caminho da turbulência, do engano do rei Herodes, de Satanás, mas voltaram outro caminho. O desafio nosso também agora é: por qual caminho nós estamos andando antes do Natal? O caminho do agito? Ou se nós estamos seguindo o outro caminho, caminho da paz, da tranquilidade diante de Deus? É difícil, é um desafio, mas é uma proposta. Nós temos aqui vários pedidos de oração. A Fátima Valente vai realizar uma cirurgia amanhã e pede que Deus esteja abençoando a ela e a equipe médica. Fátima Valente. O pastor Ranulfo também pede oração, né, pela Sara, por eles. Ela vai fazer uma cirurgia essa semana, então estejamos orando pela Sara, pastor Ranulfo, Regina, né, toda a família. A célula 42 também pede oração pela Ruth Machado. Ela precisa muito das nossas orações, que ela não está se alimentando, e eles precisam fazer uma cirurgia, mas o desejo da família é que ela volte para casa se alimentando devido à situação financeira, e fica difícil alimentar por sonda, né? Então queremos estar orando pela Ruth Machado. E a Yasmin Alexia pede também oração também pelos pais, pela Yasmin e pelos pais Sabrina e Marcos, tanto pela saúde como pela união dos pais. Então eu convido todos aqueles que puderem, estejam se ajoelhando diante do Senhor, os que puderem. Deus, assim como os reis magos se prostraram diante de Ti, quando o Senhor veio a nós e se esvaziou, Deus, assim nós queremos primeiro nos prostrar diante de Ti, depois oferecer a nossa vida, o nosso coração. Ó Deus, nós estamos agora numa fase de tanta correria, e é tão fácil também nós nos prostrarmos diante daquilo que o mundo deseja. Tantas coisas que não vêm de Ti, Senhor. Então, ensina-nos a reconhecer e nos prostrar diante de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, Pai. Porque a vitória vem quando nós nos prostramos diante daquilo que o Senhor deseja, Pai. Assim como os amigos de Daniel, como o próprio Daniel, que se prostrou diante de Ti, venceu, foi liberto, Pai.
Nós te adoramos, Senhor, que esse poder é do Senhor e nós podemos depender de Ti, Senhor. Por isso, torna-nos sempre de novo conscientes da Tua presença, também agora, nessa época. Deus, aqui a PIB tem sido uma bênção, Senhor. A gente tem ouvido testemunhos tão bons. Ó Deus, então, tem muita correria, tem muita coisa para ser feita, Pai. Mas dá a Tua paz, dá união, dá desprendimento, Senhor, de cada um que está fazendo a Tua obra, que está se dedicando, Pai. Deus, que tudo que for feito seja para a Tua honra e glória e para a edificação dos Teus filhos, Senhor. Esse povo que está aqui reunido, esse povo que vai vir assistir o Natal Aleluia, os cultos, Senhor. Que haja um derramar do Senhor, do Teu Espírito Santo. Visita agora o nosso coração, Senhor. Aqueles que adentraram hoje aqui, Senhor, talvez sem esperança. Traga a esperança, traga a paz, a salvação, Senhor. Prepara o nosso coração para ouvir Tua voz. Abençoa o nosso pastor, que vai trazer a mensagem. Abençoa os pastores desta igreja, suas famílias. E agora, Deus, nós queremos colocar diante de Ti esses pedidos como igreja. Queremos lembrar, Senhor, da Alexia. E também queremos pedir pelos seus pais, Deus. Tu que tens o poder, restaura a saúde, restaura a vida familiar, Deus. Não só deles, mas de todos aqueles que hoje estão aqui, que estão em crise, Senhor. Cuida, Pai. Traz a Tua paz, traz a simplicidade, a singeleza de coração, Deus, do Teu povo. Ó Deus, também queremos colocar a Ruth Machado diante de Ti, esse pedido. Pai, Tu tens o poder e nós cremos nisso e pedimos a cura para ela, Senhor. E já queremos Te agradecer porque o Senhor já está fazendo e nós cremos nisso, Deus. Ajuda que a célula 42 seja usada pelo Senhor para ajudar essa mulher e a sua família, Deus. Também eu peço pelo pastor Ranulfo, a sua família, pela Sara, Deus. Cuida, Deus. Que abençoe e demonstra Teu amor e Tua gratidão, o Teu amor por eles, Deus. E também colocamos a Fátima Valente, Senhor, que precisa de Ti. E que o Senhor abençoe. Assim todos nós, tantos pedidos que não foram colocados aqui. Nós cremos nisso e nós queremos agora te adorar e dizer que o Senhor é santo, santo, santo. Jesus, o Cordeiro de Deus, que leva o nosso pecado, que se esvaziou e veio a nós, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus. Traz a paz ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Novamente. Se o trovão sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei,
pois sei que és Deus. Aleluia, não é? Que bom a gente poder descansar no poder de Deus, não é? Que bom a gente saber que há um Deus forte, vivo, poderoso, Senhor do céu, da terra, de todo o universo, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que se importa conosco. Há um salmo que nos fala que Deus se inclina para nos ouvir. E eu fico pensando, né, que Deus tremendo, todo poderoso, que se inclina para ouvir um vermezinho como eu, como você, não é? Que amor Deus tem por nós. E aí quando eu fico olhando um vovô brincando com um neném, e ele rola no chão, não é? E não importa qual posição que ele tenha, ele está ali por causa do carinho, eu fico pensando no meu Deus, um Deus que me ama e se envolve com a minha vida. Bendito seja o nome do meu Senhor, do meu Deus amado, a quem eu quero adorar com a minha vida e com a minha devoção. Esse é o tempo quando nós consagramos a Deus o nosso dízimo e a nossa oferta alçada. A primeira vez na Bíblia em que o dízimo vai aparecer no livro de Gênesis. Algumas pessoas têm várias críticas à doutrina do dízimo. Há muitas pessoas que não entendem por que a gente separa a 10ª parte de todas as coisas para dedicar ao Senhor. E muitas vezes, até no meio evangélico, a gente encontra pessoas que advogam ideias, não é, contrárias ao dízimo. E eles dizem, não, o dízimo é uma coisa da lei de Moisés. Não, não é. A primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia está no livro de Gênesis. Quando Abraão tem uma experiência com Deus, ele sai, larga a sua terra, a sua parentela e vai para o lugar que Deus lhe mostraria. E enquanto ele é um nômade nessa terra, Deus vai abençoando e ele vai então tendo mais das suas ovelhas, dos seus camelos, porque Deus o abençoa. Na primeira ocasião que ele encontra um sacerdote chamado Melquisedeque, ele separa a 10ª parte de tudo que ele tem e consagra ao Senhor e entrega na mão de Melquisedeque. E é tão interessante isso porque o livro de Hebreus nos ensina que Jesus é o sumo sacerdote que nos representa diante de Deus, não segundo a ordem de Levi, a ordem da lei, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E assim como Abraão adorou a Deus e serviu e colocou o seu dízimo na mão daquele que era um tipo, um semelhante, um exemplo de quem seria o sumo sacerdote das nossas vidas, Jesus, nós também consagramos a 10ª parte de todas as coisas que Deus nos dá, num ato de louvor, de adoração, de reconhecimento de que Jesus é o Senhor absoluto das nossas vidas. Porém, não pratique se você não crê, porque tudo que é feito sem fé, a Bíblia diz que é pecado. E se a gente não coloca o nosso coração em servir a Deus em todas as áreas, não tem sentido qualquer prática litúrgica. Por isso eu queria convidar você hoje a celebrar o Senhor, a adoração, celebrar ao Senhor reconhecimento do seu senhorio, devolvendo ao Senhor aquilo que é dele, porque tudo é dele, e ele diz que nós podemos ficar com 90% de tudo que é dele, mas a 10ª parte a gente devolve como um reconhecimento da grandeza e do senhorio de Jesus sobre a nossa vida. E eu queria também desafiar você a nos ajudar a construir. Eu não sei se você já andou ali por trás hoje, né? Então antes de sair, dá uma voltinha ali. Você já vê que está bem mexido, ainda está em obras, mas ali você já vai poder ver as 3 portas dos elevadores que essa semana, se Deus quiser, vão começar a funcionar, tá? Então essa é uma vitória, é uma bênção que Deus nos dá. Mas lembra que eu preciso esse mês ainda chegar a R$200 mil para pagar as contas. E se você olhar no seu boletim, está faltando bastante, está faltando aí
em torno de quase 80 mil reais, 80 e poucos mil reais, para a gente poder completar e pagar todas as despesas desse mês. Eu só tenho mais um dia, né? Que o mês termina amanhã. Então eu queria desafiar você a hoje contribuir, fazer alguma coisa sacrificial ao Senhor, para que a gente possa zerar essa etapa e continuar para frente nessa obra da construção. Que o Senhor seja adorado. Esse é o sentido de tudo quanto fazemos. Adoremos ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. homem, Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. por tudo que tens feito, Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. vamos ficar todos em pé, agradecendo a Jesus pela sua fidelidade. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Os homens começam. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Amém. Eu queria que você baixasse tua cabeça agora e você lembrasse da fidelidade do Senhor. Lembrasse que aquilo que você pôde entregar nessa manhã, na verdade, você está devolvendo das próprias mãos de Deus. Agradeça a Jesus.
Agora coloque o seu coração no altar de Deus nessa manhã. Como você está aqui hoje à noite, hoje de manhã? Como está o teu coração? Há coisas que talvez te aprisionem, que te enfraqueçam, que te entristeçam. Eu não sei. Mas existe uma promessa na palavra de Deus, e ela está em 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 4 a 6. E a Bíblia diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando toda a mente cativa à obediência de Cristo. Qual é a tua batalha? A palavra de Deus diz que as nossas armas, aquelas que nós usamos todos os dias, em oração, em leitura da Bíblia, em clamar o nome de Jesus, elas são poderosas em Deus para destruir todas as nossas fortalezas, querido. Por isso nós vamos clamar agora o nome de Jesus. E eu não sei se você já esteve sozinho no teu quarto, se sentindo aflito, triste. E eu não sei se você já experimentou clamar pelo nome de Jesus sozinho. Ah, querido, o nome de Jesus é a arma mais poderosa que existe. O nome dele está acima de todo nome. Clame pelo nome dele agora. Diga: Jesus, o teu nome não é como essas armas cheias de sofisma que esse mundo me apresenta, não. O teu nome é poderoso e ele está acima de todo nome, e ele é capaz de destruir todas as fortalezas da minha alma nessa manhã. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Lembre disso, querido, dessa arma. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas. Clame pelo nome de Jesus, ele é poderoso. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem. Jesus, que doce nome é o teu. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Ele é capaz de dar ao homem salvação. Ele é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Só Ele é capaz de salvar. Você pode se sentar. A gente está chegando no final do ano, né? Puxa vida, é rápido, né? Tão rápido. E talvez esteja faltando para você um compromisso, né? E eu queria desafiar você. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você tem convicção de que Jesus é o único Senhor, o Salvador, você precisa se comprometer com Ele e com a sua igreja através do batismo. E eu queria desafiar você, que ainda não foi batizado nas águas, a fazer isso até o final desse ano, tá? E eu quero te ajudar. Então, no final desse culto, se você é uma dessas pessoas que já tem um compromisso com Jesus, já entendeu, já assumiu um pacto aqui no coração, e agora tem que formalizar esse pacto com o Senhor Jesus através do batismo nas águas, e com isso também com a sua igreja, no final do culto, o pastor Edson, o pastor Arthur vão ficar aqui na minha esquerda, porque lá tem os visitantes, não é isso? Então aqui na minha esquerda, e você procura, que ele vai ajudar você para a gente cumprir uma meta, de a gente chegar até o final desse ano com esse assunto resolvido, amém? Tá certo? Tá combinado? Tá? E não tenha medo não, assuma logo o que Jesus já fez na tua vida, que isso é bênção do Senhor para você. Hoje é festa, hein? Hoje à noite você não pode perder. A gente vai ter quase 50 pessoas que vão ser batizadas nesse culto da noite. E celebrar batismo é sempre uma festa, né? Quando a gente sabe que esse é um compromisso que a gente está firmando com o Senhor Jesus e com a sua igreja. Nós temos estudado a respeito das profecias messiânicas. E a gente tem falado sobre as mais de 300 profecias que o Velho Testamento tem a respeito da vinda do Messias Jesus. E só o livro de Isaías tem cerca de 10% destas profecias. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 8, versículos de 11 em diante. Isaías, capítulo 8, versículos de 11 em diante, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar mais alguma coisa a respeito de Jesus, o Messias. Isaías, capítulo 8, versículos 11 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse: não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês, e serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam, e serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores:
guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso que mora no Monte Sião nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médios que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Queria orar com você. Querido Senhor, fala conosco, fala conosco. Nós estamos aqui por Tua causa, é a Tua presença que nos atrai. E Senhor, se não pudermos ouvir a Tua voz, se não pudermos entender as profecias e a mensagem do Senhor, então essa reunião não tem sentido, esse encontro não tem sentido. Tu és a razão de estarmos aqui. Nós queremos Te conhecer mais, nós queremos Te ouvir, nós queremos ser tocados pela Tua graça. Fica conosco, fala conosco, ensina-nos, Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é uma outra profecia messiânica. E para que a gente possa entender essa profecia, a gente tem que olhar para o texto-chave que nos ajuda a discernir qual é a mensagem desse texto. E o texto-chave dessa secção é o verso 18, que diz assim: e aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso que mora no Monte Sião nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. O que está falando aqui é que, num determinada época, Deus falou com Isaías e pediu que Isaías colocasse nomes proféticos em seus filhos. E esses nomes seriam sinais proféticos do Messias. O primeiro nome que ele colocou no seu filho e que era um sinal profético vai aparecer no capítulo 7, no versículo 14, onde nós sabemos esse nome, já estudamos: Emanuel, Deus conosco. E houve a profecia de que a virgem daria à luz a uma criança, e essa criança teria o nome de Emanuel, e essa era uma profecia messiânica. Mas a mensagem central desta primeira profecia, de que Emanuel, Deus estaria conosco, é que eles deveriam crer e ter esperança no Deus que está presente conosco e que se encarnaria só para nos salvar. E lá no capítulo 7, no versículo 9, na primeira parte, esse ensino fica claro: se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. Mas agora, o nome do filho de Isaías, que era um sinal profético e messiânico, é um nome muito difícil para a gente falar. Então eu vou tentar mais ou menos dizer, e ele se encontra logo nos primeiros 3, no versículo 3, no versículo 4 do texto do capítulo 8 que nós estamos estudando. Ele disse assim: você vai colocar o nome do seu filho. Se você está procurando um nome para o seu filho, esse aqui é uma sugestão que eu não daria para você, tá? Olha que nome: Maher-Shalal-Has-Baz. Você consegue falar esse nome? Vamos dizer: Maher-Shalal-Has-Baz. Eita, nome difícil, né? E esse nome tinha um sentido, está lá nos versículos 3 e 4, diz assim a Bíblia: algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. E aí o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maher-Shalal-Has-Baz, pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mãe, o rei da Assíria levará embora todas as riquezas de Damasco
e de Samaria. O sentido do nome que Deus queria que fosse colocado no filho de Isaías também é complicado. Para a gente traduzir, seria alguma coisa parecida com isso: rápido desposo, ou melhor, rápido despojo, presa segura. Ou como a Bíblia na linguagem de hoje traduz, seria furto rápido, roubo veloz. Que nome, já pensou? Você chamar o filho assim, ô furto rápido, vem aqui, não é? Complicado. Mas esse era um nome profético, ele tinha um sentido. A família de Isaías representava uma mensagem profética a respeito do Messias. E a mensagem profética para aquele tempo, e temos que entender que toda mensagem profética ela tem dois sentidos: um sentido temporal, para aquele momento em que o profeta estava falando, e um sentido mais adiante, e esse que falava do Messias. E a mensagem profética para aquele tempo, para o tempo de Isaías, era que o julgamento futuro estava chegando. E quando a Síria conquistaria a Síria, um outro país, e invadiria Israel e Judá, e quando a Babilônia levaria Judá para o cativeiro. Mas o sentido messiânico dessa profecia era de que o Messias seria uma pedra decisiva, um marco final, onde tanto a bênção de Deus se revelaria para aqueles que dele fizessem a pedra fundamental, o alicerce da vida, como também seria a pedra de tropeço para aqueles que, não querendo firmar-se nele como alicerce da sua vida, tropeçariam para o juízo. O que Deus queria que ficasse claro é que a vinda do Messias era um divisor de águas, e que Jesus poderia ser bênção para todos aqueles que quisessem colocar sua vida sobre ele como alicerce, como estrutura. Mas Jesus também é julgamento de Deus para todo aquele que rejeita a bênção, e não tem meio termo. E isso fica claro quando Isaías diz assim: eu serei um templo para abrigar vocês. Eu posso ser o templo que abençoa, que abriga, que protege, mas eu também posso ser uma pedra. Eu serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam, e serei uma armadilha, um laço para pegar os moradores de Jerusalém. E muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão e ficarão presos nessa armadilha. É interessante que os apóstolos entenderam muito bem essa profecia, e essa profecia é citada no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro. Em 1 Pedro capítulo 2, a gente vai encontrar o apóstolo Pedro interpretando essa mensagem profética, cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte: cheguem perto dele, Jesus, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. E essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar,
a rocha que vai fazê-las cair. Estas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. A profecia de Isaías, muitos anos, cerca de 900 anos antes de Cristo, é uma profecia que nos revela que Jesus pode ser a bênção, a salvação, a graça de Deus para todos quantos o escolhem como Senhor da sua vida. Mas a profecia também está falando que Jesus será o julgamento eterno e final e a condenação dos que o rejeitam. Uma pedra onde eles vão tropeçar. E o que a palavra de Deus está dizendo é que Jesus é o grande divisor das águas da vida humana. Nele você vai encontrar ou a bênção de Deus, eterna, salvação, ou a maldição de Deus, eterna, juízo e inferno. Tem muita gente que não gosta desse tipo de mensagem. Mas eu não posso tirar da palavra de Deus aquilo que está na palavra de Deus, porque essa mensagem é da palavra de Deus. Agora, nesta manhã, eu queria olhar para esse texto de Isaías, e Isaías vai agora nos próximos versículos dizer de algumas maneiras pelas quais nós escolhemos de modo errado. E o que nos faz escolher a coisa errada? Se Jesus é esse divisor das águas, se Jesus é essa pedra fundamental que pode ser a pedra de construção da minha vida eterna, ou pode ser a pedra do juízo, da decisão de Deus, porque sem Ele não há salvação, então como as pessoas estão falhando ou errando na escolha? O que leva algumas pessoas a escolher errado? E esse é o tema do capítulo 8 de Isaías. E nesta manhã eu queria pensar nas escolhas equivocadas da fé. O que leva pessoas a escolherem de modo errado o seu caminho de fé? A primeira coisa que Isaías vai nos ensinar nesse texto é que há muita gente que está escolhendo errado a sua jornada de fé, porque troca a fé simples, serena, tranquila, uma confiança muito simples, muito sensível na graça de Deus, pela sensação de força. Isso vai aparecer nos versículos de 5 a 8 do nosso texto, do capítulo 8, de 5 a 10 do nosso texto de Isaías, capítulo 8, onde a Bíblia diz assim: o Senhor falou comigo de novo, e Ele disse: esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé, e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peca. Por isso eu, o Senhor, vou trazer o rei da Assíria e o seu poderoso exército para atacarem esse povo. E eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocam nele. E eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobrem tudo e sobem até o pescoço da gente. Mas Deus está com o seu povo, e as suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúnam-se, povos, mas fiquem com medo. Escutem todos os países distantes e preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará, pois Deus está conosco. A primeira decisão equivocada que o povo tomou foi trocar as fontes de Siloé, águas calmas, movidas por Deus,
que traziam cura. E esse é o exemplo que está lá no Novo Testamento. Na fonte de Siloé, né, tinha um lugar que chamava-se Betesda, casa de Deus, e que as pessoas ficavam esperando o movimento das águas, e quando as águas se movimentavam, eles criam que um anjo ia ali e movimentava aquelas águas, e qualquer pessoa que se lançasse naquelas águas era curada. E essa era a figura que estava lá, percorrendo a ideia. E diz assim, olha, estão trocando a fonte de Siloé pela inundação de um exército poderoso, como o exército da Síria. Eles estavam vivendo um problema muito sério naquele tempo, estava havendo uma guerra. Então, logo acima, ao norte de Israel, existe um país vizinho chamado Síria. E esse país chamado Síria estava em guerra com Israel. E eles estavam muito preocupados e amedrontados com a força, com o poder, com as lutas que estavam acontecendo ali. E eles então imaginaram, olha, a solução para os problemas que nós estamos vivendo é a gente fazer um pacto militar com um país mais forte do que o nosso inimigo, que se chamava Assíria, com 2 S, e que ficava a mais ou menos 1.200 quilômetros de onde eles estavam, e era uma grande força bélica daquele tempo. E eles pensaram assim, olha, quando os exércitos da Síria, que serão os nossos amigos, porque nós faremos esse pacto militar, vier, eles serão como uma inundação, e eles virão arrastando tudo, e se eles são inimigos do nosso inimigo, então nós estamos bem. Só que eles se esqueceram que nem sempre o inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. E o que Deus estava dizendo é que muita gente faz escolhas erradas quanto ao Senhor Jesus, porque é mais fácil confiar na força, no poder, não é? Nas questões humanas, nas influências, nas pessoas, do que descansar a fonte de Siloé, de estar debaixo da graça de um Deus que fala suavemente ao nosso coração, que responde com a palavra das Escrituras e que diz, pode esperar porque eu estou agindo e eu não estou vendo nada acontecer, mas eu sei hoje que Ele está agindo, porque a minha vida está marcada dessas experiências da graça de Deus. Mas tantas vezes a gente está lá dizendo, Senhor, será que o Senhor ouviu mesmo a minha oração? E Isaías está dizendo, muita gente não vai confiar no Messias, porque lá dentro do seu coração eles estão esperando alguma coisa forte, alguma coisa como uma inundação, eles estão esperando movimentos humanos, eles estão esperando os carros de guerra chegar, e descansar nos braços de Deus parece uma loucura quando a gente está vivendo um problema. Mas Isaías vai dizer que loucura é não descansar nos braços de Deus. Há muita gente que tropeça na bênção e não recebe a bênção. É isso que Isaías está dizendo. Tem muita gente que tropeça na bênção e não recebe a bênção. Ao invés disso, rejeita a bênção, porque o jeito humano não bate com o jeito divino de Deus agir. E aí então, no tempo de Isaías, os homens firmaram um acordo com a Síria. É ruim porque é a Síria e a outra é só com S, Síria. Eles firmaram um acordo lá com aquele país que estava a 1.200 quilômetros. E disseram, olha, venha para cá nos ajudar. E sabe, a Síria veio. E ela veio conquistando tudo, e derrotou o inimigo de Israel, aquela que é só com S, Síria. E quando ele viu que tinha conquistado tudo, ele disse, por que eu não fico com Israel e Judá também? E aí esqueceu-se dos seus acordos, e começou a invadir
todas as cidades de Israel e Judá. E uma a uma elas foram caindo. As cidades fortificadas, os exércitos de Israel foram sendo derrotados e outro, e outro, e outro, e outro, até que sobrou apenas a cidade de Jerusalém. E esta seria a última a ser destruída. Porque nem sempre, queridos, o inimigo do meu inimigo é um meu amigo. E muitas vezes nós imaginamos que os nossos esquemas, os nossos estratagemas são maravilhosos. E nos esquecemos que há um Deus maior do que qualquer esquema e qualquer estratagema. Mas aí acontece uma coisa tremenda. No capítulo 37 do livro de Isaías, essa história é contada. Chegam as cartas de ameaça da Assíria e dizem: olha, vocês pensam que o Deus de vocês pode livrar vocês? Porque é muito interessante isso. Quando todos os esquemas de força eles caem por terra, aí de repente o homem olha para cima. Quando não funcionou mais nada do que ele achava que ia funcionar, ele diz: eu estou precisando de Deus. Não é uma ironia isso? Não funcionou isso, não funcionou aquilo, você vai lá e dobra o seu joelho para Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. E a Bíblia diz que o rei recebeu a carta, e aquele rei vai para o templo, e ele se ajoelha diante do altar e diz: Deus, olha as cartas que eu recebi. Não tem mais jeito, não tem mais esperança. Eu vou jejuar e eu vou orar e não vou sair da tua presença até que o Senhor me responda. Olha que coisa interessante. Anos antes, Isaías disse: entra no templo e fala comigo. Entra no templo, porque Deus quer abençoá-lo. Entra no templo, porque Ele vai responder a tua oração. Entra no templo, porque Ele é a tua única salvação. Mas naquele momento eles estavam pensando: não, tudo bem, a gente entra no templo, faz uma oraçãozinha, mais ou menos, mas a gente não descansa na graça de Deus. E eu vou lá assinar os meus acordos, eu vou lá colocar o meu exército, eu vou lá montar todo o meu aparato. E na verdade o problema não estava no exército, nem nos acordos. O problema é onde estava a sua esperança e onde estava a sua confiança. E naquele tempo, antes, a esperança e a confiança estavam nos homens, na força, na inteligência e na capacidade. Agora, quando tudo ruiu, não sobrou mais nada, e o homem se sente como homem, carente, dependente, perdido, ele entra no templo. E ao entrar no templo ele ora. E aí se levanta outra vez o profeta Isaías, o mesmo profeta de anos atrás. E ele chega lá e diz assim: rei, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Deus enxergou o seu arrependimento. Deus percebeu que agora você está colocando a esperança só nele. Então pode ficar tranquilo, pode sair daqui. Não precisa ficar nesse jejum até a morte, porque essa noite eu vou libertar vocês. E para que vocês saibam que sou eu, aquela fontezinha que ninguém acreditava que podia fazer alguma coisa, vocês não vão usar um arco, uma flecha, uma espada, e eu vou libertar vocês. No dia seguinte, o exército da Síria tinha morrido sem que uma flecha, uma lança e uma espada tivesse sido usada por Israel. 185.000 soldados inimigos tinham morrido. A Bíblia diz: o anjo do Senhor naquela noite passou por aquele lugar e lutou pelo seu povo. Só isso. Mas os anais da história, os anais da arqueologia nos contam o que aconteceu naquela noite.
Deus levantou os ratinhos. E dizem os anais da história e da arqueologia que uma peste de ratos invadiu o arraial, o acampamento do exército da Assíria. E os ratos comeram a comida dos soldados, roeram as cordas dos arcos, e uma grande peste de enfermidade assolou aquele lugar, a ponto de morrerem 185 mil soldados, e os que não morreram largaram tudo para trás e bateram em retirada, e fugiram para sua terra, sem que o soldado de Jerusalém usasse uma espada, um arco, uma flecha ou uma lança. Era como que se Deus estivesse dizendo para aquele povo: eu sou essa fonte calma, eu não sou como uma inundação de um exército que vem destruindo tudo pelo caminho, mas quando as águas dessa fonte se movem por causa da minha presença, o poder do eterno, do soberano, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores se manifesta na terra. E é como se Deus estivesse dizendo: aprende a se lançar aos pés do Senhor e a confiar nele. E ainda que você não esteja vendo como as coisas vão acontecer, e eu creio até, queridos, que Deus reservou na história, nos anais da história, para que a gente soubesse como é que Deus fez esse milagre. Mas muito provavelmente o povo de Judá e Israel nunca soube que foram os ratinhos que passaram por lá. E hoje, através da ciência, a gente pode saber muito bem o que faz uma peste bubônica. Mas naquele tempo, eles não podiam nem imaginar qual seria o jeito de Deus salvar o seu povo. O que Isaías está tentando dizer para a gente é que Jesus é uma rocha. Ele é uma rocha que divide a vida da gente. Ou eu coloco a minha vida sobre essa rocha e construo sobre ele a minha esperança, ou eu vou dar uma trombada com essa rocha, e ela vai se tornar juízo na minha vida. Agora, uma coisa tremenda que esse texto me ensina é que enquanto você estiver respirando nessa vida, não importa quantas bobagens você já tenha feito, quantas decisões erradas você já tenha tomado, mas enquanto você estiver respirando, e você tiver a coragem em qualquer momento da sua história, da sua vida, de olhar para cima, de entrar na sala do trono de Deus, e de se converter, e de se entregar, e de buscar a face do Senhor, e de trocar os outros métodos, quem sabe até porque você viu que eles não funcionam. Deus é tremendamente bom, a ponto de dizer: eu estando presente com você, mesmo na última hora, é tudo o que você precisa. A grande lição desta profecia é que Jesus pode ser a bênção na tua vida, mas Jesus pode ser o juízo de Deus na tua vida, porque toda vez que você deixa de aceitar o projeto de Deus para você, o caminho de Deus para você, a esperança de Deus para você, você está dando trombada com a vida. E toda vez que você faz isso, a Bíblia diz claramente: os teus planos não vão funcionar. E se você olhar para a tua história, você vai ver quantas vezes os teus planos não funcionaram. E não tem jeito da gente receber a bênção de Deus se a gente não aprender a se converter. O que é se converter? A gente parar
um determinado momento da nossa vida, a gente está indo numa direção, a gente para e a gente faz uma volta de 180 graus. E a gente agora deixa de seguir o rumo da nossa própria vida, da nossa própria cabeça, e coloca o rumo da nossa existência nas mãos de Deus. E sabe por que a fonte de Deus é calma e tranquila? É porque se ela fosse uma enxurrada agitada, a gente ia querer controlar, e a gente ia querer conduzir, a gente ia querer até surfar na onda dela. Porque essa é a minha natureza e a tua. Agora, quando eu me quedo diante dessa fonte calma, que as águas se movimentam com carinho, eu tenho que aprender a me render e a confiar no Todo-Poderoso. O próprio profeta Isaías vai dizer: em vos converterdes e em descansardes estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança a vossa força. Mas aí ele acrescenta: mas tu não quisestes. Sabe por que tem muita gente dando trombada com a vida e dando trombada com Jesus na sua vida? É porque não aprende a lição da conversão, da entrega, do descanso, do lançar-se nos braços do Senhor, do crer no imponderável de Deus, do crer que enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando a seu favor, se você coloca a sua esperança nele. No crer que se não aparecer nenhum soldado, nenhum exército, que seja para se aliar com você na batalha, e se for preciso, Deus vai dar um assobio lá no céu, e nem que seja necessário que os ratinhos saiam na direção do seu socorro, Deus vai fazer as coisas tremendas da sua graça acontecer. Agora, o que a Bíblia vai me ensinar é que quando passa o tempo, e eu não posso, e eu não chego no templo, e eu parto dessa vida para me encontrar com Deus eterno, não tem volta. Porque o Cristo que foi e que veio a esse mundo para ser a minha salvação, naquele dia vai ser o meu juiz. E a gente vai dizer: me dá uma outra oportunidade. Ele disse: eu te dei todas, toda a tua vida. Por isso a profecia diz: Jesus pode ser a rocha, a primeira, o fundamento, o alicerce de um templo espiritual que vai crescer por toda a eternidade no teu coração. Ou ele pode ser a pedra de tropeço, onde alguns vão se esborrachar, se arrebentar nessa vida. Agora lembra, enquanto tiver um sopro dentro do teu coração, ainda que os teus planos não estejam funcionando, mas você entrar à presença de Deus e disser: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero dar meia volta, eu quero dar meia volta, e eu quero seguir o teu projeto. É tempo de graça de Deus para você. Queria terminar essa meditação lembrando do que a palavra de Deus nos ensina. A palavra do Senhor vai nos ensinar, Jesus vai nos ensinar, quando ele falou sobre o sermão da montanha, ele disse no finalzinho desse sermão, que existem dois tipos de pessoas na terra. Essas duas pessoas estão construindo uma casa. Elas vão enfrentar os mesmos problemas, uma e outra. A Bíblia diz que vai cair a chuva, vai vir o vento, vão chegar as tempestades, como se ele estivesse dizendo: olha, no mundo vocês têm lutas, têm aflições, têm problemas, têm dificuldades,
não significa que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca mais vai ter problema nenhum. Isso é mentira. Agora, a grande diferença desses dois homens que estão construindo a sua casa é que um decide fazer a sua casa sobre a rocha. Muito provavelmente ele teve que abrir um buraco, descobrir onde no terreno, mais lá no fundo, tinha uma pedra, para sobre esta pedra edificar os alicerces da sua construção. O outro estava com pressa. Ele não se preocupou em cavar para descobrir onde estava a rocha. Jesus contou essa história. E ele simplesmente começou a construir sobre a terra ou sobre a areia, do jeito que está. As duas casas ficaram prontas. E muito provavelmente, essa é a minha impressão, é que as duas casas deveriam ser muito bonitas, deveriam estar muito bem ajeitadas, os acabamentos deveriam ser muito parecidos. Quem sabe até a casa desse cidadão que não cavou para achar a rocha tenha ficado pronta primeiro. E porque ele não gastou tempo nem dinheiro para achar a rocha, quem sabe até ela fosse mais bonita. Mas vieram as mesmas chuvas, o mesmo vento, a mesma tempestade sobre as duas. E a Bíblia diz que uma dessas casas, a que não tinha alicerces, desmoronou-se completamente. Mas a casa que estava firmada sobre a rocha permaneceu firme. O que Jesus queria ensinar, e ele vai dizer a respeito disso: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como aquele que está construindo uma casa firmada sobre a rocha. E há muita gente dando trombada com a vida, não porque Jesus não queira abençoar, não porque Deus não possa tocá-los, não porque a resposta não esteja vindo do céu, não porque tem algumas linhas da oração impedidas, não porque o diabo jogou uma urucubaca sobre a cabeça de alguns, simplesmente porque ainda não aprenderam a maior de todas as lições: Jesus é a rocha da nossa salvação. E para a gente poder tomar posse disso, eu tenho que deixar os acordos de lado, eu tenho que deixar os estratagemas de lado, eu tenho que deixar a força humana de lado, e eu vou ter que me render e confiar na graça do Todo-Poderoso Senhor da minha vida. E a profecia messiânica termina nesse aspecto dizendo: tem gente tomando decisões equivocadas, não porque o Messias não esteja aqui, não porque Deus não esteja com o seu povo, mas simplesmente porque trocam a fonte suave, calma, tranquila, porém poderosa, da salvação em Cristo pela fé, pelos seus esquemas, pelos seus projetos, pela sua própria cabeça. E aí a palavra do Senhor diz: e o pior é que vão viver a vida inteira percebendo que os seus projetos vão bater na trave, não vão chegar a lugar nenhum, mas nunca tenha coragem de entrar no templo, como o rei Ezequias fez, e dizer: Senhor, não sobrou mais nada, e agora? E agora? Eu vou jejuar, eu vou orar, porque só me sobrou isso. E aí o Senhor manda dizer para ele: pode ir para casa, eu não quero que você morra de fome jejuando, eu só queria que você entendesse que eu sou o seu Deus e a sua salvação, ninguém mais. Em quem você tem colocado a sua confiança? É tão fácil para a gente colocar confiança em pessoas. Eu confio no meu pai, na minha mãe, graças a Deus pela vida deles, aleluia. Mas eles não são o Deus da tua vida nem a tua esperança.
Eu confio nos meus filhos. Graças a Deus pelos seus filhos, mas eles não são o Deus da sua vida, nem a tua esperança. Eu confio nas economias que eu fiz ao longo de toda a vida para poder enfrentar essa fase agora. Que pena, porque a vida muda tão rápido, tão rápido. E aquilo que você tem pode sair pelos dedos, e você não vai perceber nem como, nem porquê. Eu tenho muitos relacionamentos, e esses relacionamentos, olha, tranquilo, que pena, porque você precisa muito mais do que relacionamentos, você precisa do Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã eu queria convidar você para fazer uma entrega, difícil de fazer. A gente quer sempre surfar na enxurrada, a gente quer achar os mecanismos de força, e hoje Deus está dizendo: larga disso, e aprende a confiar em mim, e a descansar a sua esperança em mim. Eu quero ser a rocha da tua salvação, eu quero ser o Senhor da tua vida. Mas olha, firma as tuas pernas, os teus pés, os teus braços, o teu coração em mim. Mas Deus, como? De que jeito? Querido, não sei. Deus é criativo. Se Ele pôde usar os ratinhos lá no passado, Ele pode usar um imponderável hoje no presente. Como é que eu posso dizer como? É por isso que a gente vai ter que se sentar junto à fonte para entender que não é fruto da nossa inteligência, é fruto de uma graça que se sobrepõe à nossa fraqueza e à nossa própria vida. Eu hoje queria orar com você, querido. Queria convidar você a deixar de dar trombada com a vida. Porque muitas vezes a gente está dando trombada com a vida, porque na verdade a gente está dando trombada com Deus. Deus tem falado ao nosso coração. E se o Senhor não pode ser bênção na nossa vida, Ele se torna juiz da nossa vida. E muitos de nós estamos buscando o Pai que nos abençoa, mas estamos encontrando o juízo de Deus, porque deliberadamente nós estamos indo em contra, batendo com toda a velocidade na rocha inabalável. E hoje o Senhor está dizendo: para com isso, você está todo machucado, todo arrebentado. Eu tenho visto tanta gente quebrada, machucada, arrebentada, doída, desgastada, mas que não aprende a se render, que continua querendo segurar nas mãos todo o controle. Para com isso. Hoje é dia de entrega, mas não entrega só uma coisa. Agora eu aprendi, essa questão eu não vou fazer mais, eu vou deixar Deus fazer. Não, porque você vai fazer outras piores. Entrega a tua vida, entrega o teu coração, deixa Jesus ser o Senhor. Mas e o que eu faço? Descansa nos braços do teu Deus. Mas como? Sei lá. Há um Deus Todo-Poderoso que faz o imponderável por aqueles que o amam. Eu creio nesse Deus. Queridos, quantas marcas eu tenho na minha própria vida do imponderável de Deus. Essa semana a gente está chegando no final do ano, né? E eu comecei a lembrar, esse ano foi um ano difícil. Final do ano passado para mim, começo desse ano, e esse ano todo, foi um ano de muitas batalhas pessoais, lutas, mas lutas intensas. Mas eu comecei a olhar para trás e lembrar que Deus tremendo é o meu Deus, que Deus tremendo. E cada uma dessas batalhas eu não sabia como resolver, eu não sabia como agir, eu não tinha ideia nenhuma, eu não tinha estratagema nenhum,
eu não tinha nem como surfar no meio da enxurrada. Eu só tinha Deus. Eu só tinha Jesus. E quem tem Jesus precisa de mais alguma coisa? E aí eu comecei a recordar as coisas que aconteceram. E eu pude agradecer a Deus, uma a uma. E terminei a minha oração essa semana dizendo assim: obrigado, Senhor. Porque o Senhor não abriu apenas portas ou janelas nos céus para nos abençoar. Estou falando da minha vida. O Senhor abriu uma porteira logo de uma vez. E está derramando tanta coisa que eu não mereço, porque eu sou pecador. Mas que bom é confiar no Senhor. E hoje pela manhã, até cheguei atrasado aqui no culto, estava orando, e tinha que tomar algumas decisões essa semana. Está acabando o ano, a gente tem que correr, tomar decisões. Eu estava lá com: Senhor, eu preciso de resposta, Senhor, eu preciso de resposta. E Ele me falou uma coisa tão tranquila. Falou: filho, já te deixei sozinho alguma vez? Do que você tem medo? Continua andando comigo. E eu tive que pedir perdão para o meu Deus. Deus, se eu tenho o Senhor, eu preciso de mais alguma coisa? Hoje eu queria desafiar você a tomar uma decisão seríssima. Você vai perder todas as outras coisas. Porque não dá para a gente fazer um pacto desses com Deus, tendo guardado na gaveta de baixo da escrivaninha os contratos, com aqueles que vêm como enxurrada, com o inimigo do meu inimigo, pensando que ele é meu amigo. Eu tenho que abrir mão daquilo, dizer: Senhor, a minha esperança é só o Senhor, mais ninguém, mais ninguém. E talvez essa seja a trombada mais difícil que você vai dar hoje com a sua vida. É onde você vai colocar a tua esperança, a tua fé e a tua confiança. E é por isso que a profecia diz: para alguns, Ele é rocha de salvação, um templo que nos abriga. E para outros, Ele é uma rocha de tropeço, onde a gente bate de frente e se machuca. Eu queria orar com você, você a quem o Espírito Santo está ministrando. E hoje você vai abrir as gavetas da sua escrivaninha, vai tirar esses contratos, vai colocar essas coisas, pessoas, circunstâncias em que você tem colocado a sua confiança de lado. E você vai dizer: Jesus, Tu és a minha única esperança. Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. Eu não vou lutar por mais nada. Eu vou descansar nos Teus braços. Tu és a fonte que se move, tranquila, mas poderosa para trazer cura e bênção. Se você é essa pessoa, deixa o teu lugar, vem para cá. Eu quero orar por você. Se o Espírito de Deus está falando no teu coração, vem. Abra a mão do controle e deixa Jesus assumir o controle da tua vida. Há alguém a quem o Espírito Santo de Deus está falando nessa manhã? Vem para cá, em nome de Jesus. Vai levantando do teu lugar agora. Vem, vem, vem. Coloca a tua vida, coloca a tua esperança. Traz os contratos todos, você vai jogar aos pés do Senhor Jesus. E você vai dizer: Jesus, estou colocando no Senhor a minha confiança, a minha fé, a minha esperança. Não quero mais dar trombada com a vida. Chega, chega, chega. Estou cansado, estou machucado. Talvez você esteja sentindo assim: puxa vida, já fiz tanta coisa, será que tem jeito? Eu gosto dessa história porque o Senhor diz: olha, os seus planos não vão funcionar, não vai dar certo, mas eu vou estar lá com você naquele último momento.
porque Deus já anteviu que haveria um tempo de conversão e de entrega. E naquela noite, a última noite, parecia a última noite, o Senhor vai dar aquele assobio gostoso, os ratinhos começam a trabalhar. E ninguém entende o que aconteceu, nem precisa entender, porque é Deus que está trabalhando na vida da gente. Jesus, a rocha do templo que me abriga, é isso que eu quero. Jesus, a rocha sobre quem eu vou construir a minha casa, o alicerce da minha esperança. Vamos orar juntos? Começa você fazendo a sua oração. Pega os contratos todos, as coisas que você achava que podiam ser segurança na tua vida, e lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, não vou colocar mais a confiança nisso. Pega os teus planos, os projetos que você tinha feito, lança aos pés do Senhor Jesus, diz: não, Senhor, não é isso. Pega o teu orgulho, tua vaidade, o teu desejo de assumir o controle. Sabe por que a gente quer surfar na enxurrada? Porque a gente acredita que pode controlar a enxurrada e ir para o lugar que a gente quiser usando a sua força. Mas não é assim que funciona. Coloca isso nas mãos do Senhor. E agora invoca Jesus para ser o Senhor. E diz: Jesus, estou colocando a minha vida e vou esperar na beira da fonte calminha, que as águas se movem pelo mover do Senhor e que os milagres do Senhor vêm sobre nós. E vou aguardar o teu milagre, porque tu és a minha esperança. Senhor Jesus, muito obrigado. Eu e os meus irmãos estamos aqui na tua presença. Eu não quero. E eu sei que eles também estão dizendo isso, Senhor. Nós não queremos lutar contra o Senhor. Nós não queremos dar trombada com a vida, Senhor. Alguns de nós temos marcas tão doídas, algumas marcas tão profundas, que a gente fica pensando: será que tem jeito? Mas, Senhor, a tua palavra gera esperança no nosso coração, e nós cremos que tu és o único jeito para nós. E nós estamos na tua presença para dizer: vem, Senhor, vem com a tua graça, vem com a tua misericórdia, vem com a tua transformação, vem com o teu poder, vem com a tua força. E ainda que eu não entenda as maneiras, e ainda que eu não compreenda os processos, e ainda que, Senhor, nesta vida eu não consiga entender como, nem de que jeito, nem o porquê, eu vou continuar aos teus pés, porque tu és a minha única esperança. Se, Senhor, a esperança e a bênção está em eu me converter, em descansar no sossego e na confiança, eu vou optar em me converter, descansar, sossegar e confiar em Ti. Eu não quero ouvir, Senhor, aquilo que o Teu profeta disse, mas Tu não quisestes. Eu quero dizer: eu quero, Senhor, eu quero com todas as forças da minha alma. Eu quero, Senhor, eu quero a Tua intervenção. Eu quero aprender a dar um passo de cada vez olhando para cima e crendo no Todo-Poderoso. Eu quero, Senhor, continuar crendo que o imponderável é possível, porque o nosso Deus é Todo-Poderoso. Eu quero continuar, Senhor, experimentando as coisas tremendas da Tua graça. E nessa hora eu quero Te pedir: vem, Senhor, com Teu Espírito, e que agora a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que agora, Senhor, aquela certeza e convicção de uma fé que é dom de Deus, ó Senhor, que elas estejam sendo instaladas dentro da nossa alma. E que nesse momento, Senhor, o fardo pesado que a gente carregava, de ter que controlar e surfar no meio da enxurrada,
seja colocado aos teus pés para saber que agora nós vamos ser carregados nas tuas mãos. Toma, Senhor, o teu povo que aqui está. Toma, Senhor, e revela a tua grandeza. Nós queremos, Senhor, que a rocha Jesus seja o alicerce da nossa casa. Escuta, Deus, a nossa oração e derrama a tua bênção. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Dá um abraço em quem está perto aqui de você e diz: ó, Jesus é a rocha, confia nele. Pode dizer para quem está pertinho aí, ó, Jesus é a rocha, confia nele. E você que está aí atrás, fica de pé, dá a mão para alguém. E a gente vai terminar esse culto cantando. E a gente vai dizer da nossa confiança, da nossa certeza de que Jesus é Senhor da nossa vida. E hoje à noite eu convido você para a gente continuar estudando esse texto e ver duas outras maneiras que a maioria das pessoas tem se equivocado nas escolhas que Deus coloca diante delas. Celebra com a gente. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome, Jesus, é capaz de dar ao homem salvação. Ele é capaz de dar ao homem salvação. Só Ele é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia, Jesus. Que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Te dê um bom domingo. Você que esteve no culto conosco através da internet, Deus te abençoe. E nós temos um encontro hoje às 19 horas.